Não tem a palavra o Sr. Deputado José Manuel Rodrigues. Senhor Presidente, julgo que o Governo ainda não caiu, mas não está presente neste Parlamento porque está acostumado a falar sozinho e hoje, porque precisa, numa situação de aflição, de confiança, aqui veio à casa que já intitulou de loucos. Senhor Presidente da Assembleia, lamento como madeirense e como Presidente do CDS a forma baixa, desadequada e sem nível como decorreu este debate. Os madeirenses não se revêem neste Governo Regional e neste Parlamento que, em vez de discutir propostas e soluções, trocam insultos e agressões. Se algumas dúvidas ainda existissem sobre se este Governo deve continuar, as inqualificáveis intervenções do seu Presidente mostram que este Governo deve ser rapidamente substituído para bem da nossa sanidade mental. Senhor Presidente e senhores deputados, o Senhor Presidente do Governo cometeu aqui duas adulterações de factos históricos que convém ratificar. Plano de ajustamento financeiro. Quem assinou o plano de ajustamento financeiro da Madeira foi o Secretário das Finanças, José Manuel Ventura Garcês, e o Presidente do Governo, Alberto João Cardoso Gonçalves Jardim. Segunda questão. Se alguém subscreve as políticas do Governo da República, foi o PSD Madeira, uma vez que os seus 4 deputados votaram a favor do Orçamento de Estado, enquanto o CDS da Madeira votava contra. Senhor Presidente, senhores deputados, pela primeira vez em mais de 3 décadas de poder na Madeira, um governo do PSD submete ao Parlamento uma moção de confiança. É um facto histórico que revela as fragilidades de quem nos governa. 1 ano e poucos meses depois de o PSD ter ganho as eleições com maioria absoluta dos deputados, após ter tomado posse e ter visto o seu programa passar neste Parlamento, o Governo sente a necessidade de aqui trazer uma moção de confiança. Tudo porque há uma investigação da Justiça às contas da Madeira e os membros do Governo temem uma acusação judicial. Que razões tem o Governo e o seu Presidente para, assustado, desesperado, como vimos esta manhã, pedir confiança a este Parlamento que nunca respeitou e sempre desvalorizou? Quem pede confiança é porque desconfia de alguma coisa. O Governo desconfia de quem? Da solidariedade dos deputados do PSD e pretende testá-la neste Parlamento? O Governo desconfia que vai ser acusado pela Justiça e quer condicionar a investigação? Desconfia que o Sr. Presidente da República pode atuar em breve e tenta limitar a sua decisão? Este é realmente um Governo desconfiado, perturbado, atormentado pelas circunstâncias políticas e judiciais e, sobretudo, um Governo que revela uma total incapacidade para enfrentar os problemas que criou a si próprio e aos madeirenses. Este Governo já não age, apenas reage. Já não vive, somente sobrevive. E esta moção não é mais do que um paliativo até às eleições autárquicas. O que o Governo pretende com esta moção é diluir as suas responsabilidades por decisões erradas e porventura ilegais que tomou no recato da quinta vigia, longe dos olhares do povo e do escrutínio deste Parlamento, e que agora pretende que sejam também assumidas pelos deputados da maioria PSD nesta Assembleia. Só que em democracia não há nenhuma maioria, e esta é reduzida e está desunida, que possa validar ilegalidades e possa tornar inimputáveis os autores das ilegalidades. O Governo que temos perante nós é um Governo acossado, à procura de uma relegitimação política qualquer que o faça sobreviver mais algum tempo. Mas não é isto que se esperava de um Governo que confiasse no povo que governa. Um Governo que estivesse de consciência limpa e com a razão do seu lado faria o que foi feito em 2007, a quando da aprovação da Lei de Finanças das Regiões Autónomas. Na altura, o Presidente do Governo Regional, que apesar de não parecer, é o mesmo que está ali fora, demitiu-se com grande pompa e dramatismo e provocou eleições.
no dia da sua demissão, a 19 de fevereiro de 2007, declarou aos madeirenses, e passo a citar: ao me demitir, provo não estar agarrado ao poder. Coloco-me nas mãos do povo. Mas ao me recandidatar à liderança do Governo Regional, demonstro que não fujo nem abandono. E no outro passo garantia: em democracia, a fonte do poder é o povo. Em democracia, o voto é o grande momento da verdade. Fim de citação. Se hoje acha este mesmo Presidente do Governo que precisa de relegitimação política, porque não o faz como em 2007? Porque tem este Presidente do Governo e líder do PSD o pânico das eleições e o medo do voto dos madeirenses e dos porto-santenses? Então a Madeira e o povo não estão em primeiro lugar. Então o seu partido já não é a Madeira. Nós sabemos que o Sr. Presidente do Governo sabe que as coisas mudaram e que o Sr. Presidente do Governo e líder do PSD, que outrora foi a solução, é hoje o verdadeiro problema da Madeira. Em dezembro, há 4 meses, nesta tribuna, como Presidente do CDS, disse ao Dr. Alberto João Jardim neste Parlamento, e passo a citar: meta a mão na consciência e reflita sobre a sua governação. Pense no passado e no bom que fez pela Madeira, mas pense sobretudo no mal que nos anos recentes e no presente está a fazer aos madeirenses. O senhor, dizia na altura, é hoje um fator de divisão entre os madeirenses. E hoje o que precisamos é de união entre todos para vencer esta crise. E apelava: faça um último e bom serviço à Madeira. Saia, retire-se e dê lugar à renovação, à criatividade e à imaginação. Saia, acrescentava, porque ainda vai a tempo de não cair para o rodapé das páginas da história da Madeira. Hoje não tenho dúvidas que já está no rodapé dessa mesma história. Senhor Presidente, nós sabemos, e o Senhor Presidente do Governo também sabe, que se esta moção de confiança fosse votada pelos madeirenses, seria absolutamente rejeitada. Os madeirenses sabem hoje o que não conheciam em 2007. Sabem que os governos regionais os envidaram de forma descontrolada, irresponsável e oculta. Sabem que este governo negociou com o Estado um plano de resgate incomportável para as finanças regionais e insuportável para as famílias e para as empresas. Os madeirenses sabem que têm hoje a mais alta carga fiscal do país, o maior número de falências e a maior taxa de desemprego devido à dupla austeridade a que a região está sujeita. Sabem os madeirenses que muitos perderam o trabalho porque o Governo Regional e outras entidades públicas não pagaram o que deviam às empresas privadas onde laboravam. Os madeirenses sabem que voltou a imigração, a pobreza e a fome a muitas das nossas casas, devido às políticas económicas erradas dos seus governos. Os madeirenses sabem que este governo continua a não ter prioridades na aplicação dos escassos meios financeiros e que teima em apostar em obras como as marinas e as praias, em vez de apostar nos setores produtivos. Os madeirenses sabem que a autonomia que levou séculos a conquistar está hoje hipotecada a Lisboa devido à situação das finanças regionais. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o estado da região é de verdadeira emergência. Vivemos a pior crise que há memória nas últimas décadas. As conjunturas nacional e internacional explicam apenas uma parte das nossas dificuldades, mas não justificam o enorme buraco financeiro e económico a que nos conduzia a governação do PSD nos últimos anos. A abençoada dívida de quase 7 mil milhões de euros de que falou o Presidente do Governo há um ano é, afinal, uma pesada canga, uma canga que volta a ser carregada com enormes sacrifícios e grandes sofrimentos pelo povo da Madeira e do Porto Santo. Para o CDS, é evidente que a Madeira tem que fazer a consolidação orçamental entre receitas e despesas, reduzir o déficit e pagar a dívida. Mas para nós é também muito claro que esses objetivos só serão alcançados se conseguirmos recuperar a economia, relançar o investimento privado, criar emprego e produzir mais para gerar riquezas e receitas para as nossas necessidades orçamentais. É por isso que não entendemos esta passividade, esta resignação do Governo Regional com o estado dos nossos setores produtivos, a começar pelo turismo,
que poderia ser a alavanca da nossa recuperação, mas continua, como há muitos anos, a não merecer a devida atenção deste Executivo. Esta não é uma moção de confiança. Esta é a prova de confissão da incapacidade do Governo Regional para enfrentar os problemas que criou a si próprio e à Madeira. Nós já vimos que só mudando de governo teremos mudança nas opções económicas e nas prioridades políticas que são necessárias para tirar a região deste beco sem saída em que o Governo encurralou os madeirenses e porçantenses. Temos consciência que este Governo sobreviverá a esta moção de confiança e às moções de censura dos próximos dias, mas não resistirá ao julgamento do povo nas próximas eleições. O momento da verdade está próximo, Sr. Presidente.